Essa notícia abjeta, né, aqui na Folha de São Paulo, que a vida do tal Pedrinho Matador vai ganhar documentário e série. E não é preciso ser nenhum profeta ou ter informação privilegiada para saber que vai ter uma certa glamorização desse psicopata, né? Como fazem o tempo inteiro com tudo que é assassino, marginal, terrorista, né? Eles dão um jeito de glamorizar, humanizar esses monstros, enquanto que eles transformam em monstros pessoas que são decentes, mas pensam diferente, são de direita, são conservadores e por aí vai. Então, como lembrou aqui esse Lorenzo Ridolfi, né? Vamos fazer uma série do Pedrinho Matador. A Suzane von Rostand virou filme, mas não há nada sobre a professora Hélia de Abreu Silva, que salvou a vida de crianças numa creche. Por que esse culto à bandidagem? Pergunta retórica, afinal temos um bandido na presidência. E aí vem um apelo depois para que a Brasil Paralelo faça alguma coisa sobre a Hélia, né? De novo, essa guerra cultural, ela vem de longa data, pelo menos aí algumas décadas, e não resta a menor dúvida de que a direita conservadora vem perdendo de goleada. Essa turma tomou conta da cultura pop, tomou conta da academia, tomou conta da mídia, e com isso eles vão enfiando goela abaixo da turma porcaria, glamorizando marginais, demonizando ou ignorando gente decente, heróica, que mereceria realmente todo tipo de holofote. Ainda sobre a questão da guerra cultural, né? Vocês são muito paranoicos, teoria conspiratória, vocês estão vendo fantasma em todo lugar, né? Que nem a brincadeira, o risinho de deboche dos alienados de que, nossa, ele deve ver como embaixo da cama, ou então comunista come criancinha, porque não leram, né, livros sobre comunismo. Mas o ponto é que você pede certas coisas da Amazon Prime, hoje em dia, de exagerar, essas questões trans não são nada demais, ninguém está tentando enfiar isso na tua família, subverter valores, não enche o saco. Pois é, né? É como se estivessem mandando pacotes da Amazon Prime com bandeiras trans. Até parece, né? Só que acontece. E olha, como isso me decepciona e me entristece, porque eu não vou ainda abrir mão do serviço da Amazon Prime. Ele é simplesmente maravilhoso. É uma empresa muito eficiente que o Jeff Bezos criou, em que pese toda a lacração, né? Mas é uma empresa que, para cumprir a meta a que ela se propõe, que não deveria ser essa, ela é muito eficiente, né? Eu comprei, minha filha tomou o meu Kindle, né? Não vou negar, livro para a filha, né? Ela tinha acabado de ler um livro, já tinha queria ler, emendar a leitura no segundo da série, só que demorava uns dias para chegar o livro hard copy, uns 2, 3 dias, ela queria naquela noite. Ela tomou o meu Kindle, comprou o livro, começou a ler, né? Eu deixei, claro, e ela gostou tanto que eu falei, tá gostando de ler no Kindle? Tô, vou comprar a série toda aqui, vou começar a ler mais, é mais fácil na cama, já tem a luz própria. Falei, tá bom, fica. E comprei um novo, no dia seguinte estava aqui o meu Kindle novo. Então, é maravilhoso o serviço, não dá para negar, mas é muita lacração. Como é a lacração, toda a rede social, principalmente aquelas dominadas pela esquerda. Só tem uma, a exceção do Locals, né, que é menor, não é das maiores, que não é mais dominada pela esquerda woke, né, que é o Twitter, porque o Elon Musk resolveu fazer caridade, né, criar a maior ONG, né, a maior filantropia, empresa sem fins lucrativos da história, né, com 44 bilhões de dólares. Ele comprou um troço que era uma cena de crime por conta da pandemia e dominada pela patota do selo azul, né, que queria transformar aquilo num ambiente esterilizado, né, higiênico do ponto de vista deles, que é um ambiente onde pessoas como eu não possam se manifestar, né, não pode haver direita. E veja que eles ficaram tão mal acostumados e eles são tão pouco casca grossa, né, tão floquinhos de neve, que eles não suportam mais uma trollada, né? Aquela coisa de troll, né? De dar uma trollada neles, eles não aguentam, né? Então, tem uma matéria na BBC,
BBC World, né? Twitter não pode te proteger dos trolls mais, né? Diz um insider. E aí eu acho maneiro que o próprio Elon Musk vai lá tirar sarro dessa turma. Fala assim, desculpa por transformar o Twitter, né, de um paraíso cuidador, né, dos floquinhos de neve, num ambiente que, sim, tem troll, né? E bota o emojizinho lá de um troll, né? Oh, estão me trollando. De novo, né? O mundo pode estar dominado pela China, a Rússia pode invadir a Ucrânia, países inteiros podem ter estados fracassados, ditaduras comunistas, que isso não vai incomodar tanto a patota do selo azul quanto os tweets malvadinhos do Trump. Né? É impressionante como essa gente não tem senso de prioridade e proporção. O mundo vem abaixo para eles se tiver uma trollada num jornalista mainstream. Né? Então, eles não conseguem suportar o calor da cozinha, mas eles querem dizer para o mundo como é que o mundo tem que viver em relação a tudo. Por falar nisso, eles sempre protegem os seus, né? E é divertido ver, aliás, briga de esquerda com esquerda, porque ninguém vai dizer que o Glenn Greenwald virou um cara de direita, mas ele é um cara de esquerda que defende a questão da liberdade de expressão contra a ditadura woke. Esse crédito ele tem. E ele vem tirar sarro aqui do Don Lemon, que é um apresentador famoso da CNN, que vive bancando, né, a minoria, porque é um homem negro, vive lacrando, porque ele é um cara progressista, vive defendendo os democratas, porque ele é, obviamente, de esquerda, e ele foi banido, expulso, demitido da CNN, porque, obviamente, ele teve declarações consideradas sexistas. Né? Ele não é woke o suficiente, ele não preenche todas as lacunas da interseccionalidade, porque, obviamente, ele é um homem, né? Que ainda não se identificou como mulher. Não sei se talvez ele faça isso um dia para proteger mais a carreira dele. Mas o fato é que ele vai passar por um treinamento formal, igual ao que a minha Boston Terrier está passando. Minha cachorrinha, tadinha, está num centro de reeducação bem ao gosto da esquerda. Né? A esquerda adoraria me colocar num campo de concentração desse, para ficar num intensivo de 2 semanas para aprender a linguagem woke, que é ser uma pessoa melhor. A minha cachorra está lá apenas para aprender a obedecer alguns comandos, sit, né, off, não mordeu o Lacombe, veio aqui em casa, coitado, sorte que ele é grande, mas a bichinha correu em cima dele, querendo fazer festa e mordeu ele, né, e dói. Então ela está lá num campo de reeducação, bem ao estilo dos socialistas, né, mas eu ainda vejo divisão entre cachorro e gente, é uma coisa, inclusive, que me diferencia muito dos progressistas, né, eles também veem, de vez em quando, algumas diferenças, mas consideram o cachorro muito superior. E o Don Lemon vai passar por esse intensivo, então, né, para poder voltar à cena. Né? É impressionante como, sendo um deles, todos os pecados são e serão perdoados, desde que, claro, se ajoelhe no milho e reze de acordo com a cartilha woke um pouquinho mais, com um pouquinho mais de fervor religioso. Né? Porque é a grande religião secular da era moderna, né? Essa turma totalitária woke. Né? E quer ver outro exemplo? Aqui nos Estados Unidos está tendo muito lá em relação ao Fetterman. Fetterman, para quem não sabe, é um cara grandão, assim, meio... É duro falar isso sem soar preconceituoso, mas pelo menos desde que eu o conheci, ele é meio assim retardado, ele parece, né, meio retardado. Aí você vai descobrir um pouco a história. Não, é que ele sofreu um baita stroke, ficou com problemas psicológicos após esse stroke. E qual é o problema da história? É que mesmo assim ele concorreu ao Senado. E mesmo assim ele venceu. E ele agora está tendo vários problemas. Ele está tendo problemas psicológicos, está em depressão, está tomando muito remédio. Bom, quando você acompanhava a eleição, você via que aquele cara não tinha condições de disputar uma eleição. Ele não conseguia ligar Lé com Cré. Ele não conseguia fazer uma frase articulada, né, com um sujeito, com um verbo, com tudo dentro do lugar. Né? Ele não conseguia responder as perguntas. E a esposa dele permitiu que ele disputasse, e não só permitiu, como muita gente acha
que ela, sendo muito ambiciosa, ela tem interesse em assumir a cadeira de Senado no lugar dele. Ele ganhou por 8 anos, né? Se ele sair agora, assumiria alguém por 2 anos e depois teria mais uma disputa. Os democratas não querem correr esse risco, apesar dele ter vencido numa região mais blue, né, mais democrata. Então, ele está num hospital psiquiátrico por depressão e tudo. Ele voluntariamente foi lá se tratar, se internou. A esposa estava com os filhos no Niagara Falls, passeando. Cada um faz o que achar melhor da sua vida. Só que o grande problema é que tem uma uma proposta de lei que está assinada por ele, não é só dele, mas ele é coautor, ele num hospital psiquiátrico. Imagina se fossem os republicanos. E por que eu estou falando tudo isso? De novo, para a ideia de que a esquerda protege os seus. Diante disso tudo, começou a ter muita crítica à esposa do Fetterman. Porra, como é que você, mulher do cara, deixa ele concorrer com aquela situação mental? Por que você não poupa o seu marido? Não protege o seu marido e coloca um outro democrata para concorrer? Isso antes dele ser eleito. Depois de eleito, por que você não cuida do cara, não ajuda a dar um tratamento? Um cara desse não pode estar em exposição, não pode estar no estresse de uma vida de congresso. Não, ela não só quer, né, como ele acaba tendo, obviamente, um problema psiquiátrico e depressão e tudo, e se interna, e ela vai passear no Niagara Falls com a família. Então, ela está sendo alvo de muitas críticas. E quando a esquerda é criticada, vira ataque. Então, o Washington Post tem uma matéria, né, dessa semana agora que passou, escrito como a Gisele Fetterman se tornou a super vilã favorita da direita. Né? Ela não é uma super vilã favorita da direita. A direita está apenas chamando atenção para o lado desumano dessa família, que não está cuidando de um cara e que não deveria ter deixado o cara concorrer, em primeiro lugar, depois de um stroke que, obviamente, o deixou lesado. Imagina se isso fosse com a direita. Né? Então é sempre o duplo padrão, a insensibilidade, a ambição política desmedida, tudo pelo poder, né? E nenhum senso de caridade, de preocupação com poupar a família desse tipo de estresse e exposição. E aí, depois que você critica tudo isso, que é público porque ele é uma figura pública, eleito por 8 anos para o Senado americano, você é do mal, porque você está chamando na chincha uma mulher, uma esposa, uma família que está cagando para os valores de decência humana. Aí você é o malvado porque você transformou a mulher, tadinha, pobrezinha, numa super vilã. É duro, né? Mas é o privilégio de ser de esquerda. Você vai ser protegido pelo Washington Post, por acaso, né? O jornal do Jeff Bezos. Aquele que manda caixa da Amazon Prime com bandeira trans. E ainda, na questão da guerra cultural, pelo menos a gente começa a ver uma reação aqui a colar. É o caso do governador Tarcísio Gomes de Freitas, em São Paulo, que está sob avaliação da direita, que entende melhor sobre guerra cultural, porque nunca foi a praia dele. Ele é um tecnocrata, um gestor eficiente da coisa pública, que monta equipes técnicas e que está lá entregando resultados. Mas eu mesmo nunca fui muito otimista em relação a ele compreender, muito menos mergulhar na guerra cultural, como, por exemplo, o Ron DeSantis chegou a fazer aqui na Flórida. Mas folgo em saber que Tarcísio bloqueou redes sociais em escolas estaduais de São Paulo. TikTok, Facebook, Instagram e o próprio Twitter, né, e alguns streamings como o Globoplay e Netflix foram suspensos da rede estadual. Imagina-se que as crianças estão lá para estudar, para aprender e absorver conhecimento objetivo de preferência, língua correta, uso correto da língua, matemática que não é revolucionária nem instrumento de supremacista branco, é apenas 2 mais 2 igual a 4 e ponto. Né? Então, se a escola estadual de São Paulo focar nisso, em vez de lacração e entretenimento e subversão de valores da garotada, já é um gol de placa do nosso governador paulista. E, para falar sobre questão ambientalista, que é outra seita da era moderna, uma religião secular,
alarmista, com profetas, com escatologia do fim do mundo, tudo isso está presente lá, né? O John Kerry, que acho que teve recentemente no Brasil, né? Com o governo, tudo, ele fez um discurso, obviamente, alarmista, que o mundo precisa para ontem, né? Levar em conta novas energias e aposentar a energia fóssil. Aí você pensa assim, energia solar é 1,5% da matriz energética do mundo. Vento e sol você não consegue estocar, apesar da Dilma garantir o contrário. Né? Estocar vento não é uma coisa muito fácil. Então, esse tipo de energia, além de cara, precisa estar muito próxima do consumidor e, na média, os americanos vivem a milhas e milhas de distância da produção de energia. Isso é possível graças a linhas de transmissão, a energia fóssil, energia estocável e por aí vai. Então, o John Kerry não liga para nada disso. Assim como ele não liga para o fato de que a pegada de carbono dele é maior do que a de 99,99% da humanidade. Ele é um cara que vive, e não é de hoje, é há muito tempo, desde que ele não produz nada para a humanidade, desde sempre, né, ele vive viajando em jatinhos privados. Isso não o impediu de fazer discurso alarmista, elitista, que é um luxo de uma elite culpada e que é muito distante da realidade da imensa maioria dos países em desenvolvimento. Então, é a velha hipocrisia da turma progressista. O John Kerry, com seu jatinho privado, mandando muito mais carbono para a atmosfera, enquanto isso ele, obviamente, incitando toda a humanidade a viver da luz solar apenas. E, claro, esse tipo de ideia de religião, ela tem consequências concretas. Ela ela causa impacto, ela faz muita gente, de alguma forma, principalmente os mais novos, né, às vezes mudarem o seu estilo de vida, além do seu discurso, porque eles não querem ser hipócritas, como o próprio John Kerry, ou Greta Thunberg e companhia, eles mudam, muitas vezes, o estilo de vida ou pregam coisas que são inviáveis. E eles estão fazendo isso por efeito de lavagem cerebral de um John Kerry da vida, de uma Marina Silva da vida, de uma Greta Thunberg da vida. Então veja que o próprio Dr. Jordan Peterson, com quem estarei na quinta-feira, não pessoalmente, mas numa mega palestra, né, aqui na Flórida, para salvar a humanidade, o planeta, porque eles nem colocam a humanidade, eles colocam o planeta. A devoção deles é para com a deusa Gaia, muito mais do que os seres humanos, que não são tão sagrados assim, para até mesmo uma praga. Fazenda tem que deixar de existir. Farming, ou seja, você produzir em fazendas, ter bichos em fazendas, isso é envenenando o planeta. Então, olha em que nível de paranoia, histeria, imbecilidade chega a garotada por conta da lavagem cerebral dessas seitas moderninhas. O próprio Elon Musk respondeu embaixo desse tweet do Peterson, dizendo o quão rápido a idiocracia está tomando conta do mundo. É graças a figuras que falam em nome da ciência e são embusteiros e picaretas como John Kerry, que, aliás, ele diz, temos que acabar com o combustível fóssil. Não é quem está dizendo, não é o John Kerry, é a ciência. A química, a física, a geografia, é a ciência. E a gente viu o que aconteceu quando essa turma toda monopolizou a fala em nome da ciência durante a pandemia. Porque a pandemia caiu como uma luva para eles, que vinham tentando, com o alarmismo climático, instaurar o poder global, o governo mundial, a nova ordem mundial, o globalismo. E a pandemia acelerou esse processo. Como a pandemia saiu de moda e tudo está vindo à tona mostrando a farsa que foi a reação à pandemia, eles estão voltando, claro, com o alarmismo climático. Previsível como as estações do ano. Eu, que não sou profeta,
já tinha falado que isso ia acontecer durante a pandemia.